Você tem poucos minutos para matar a fome. E precisa resolver isso de um jeito prático. Bom, dependendo do que você comeu, preciso te dar uma notícia. Você pode ter acabado de reduzir o seu tempo de vida. Eu diria que o que tem acontecido é uma epidemia de doenças que aumentaram no Brasil e no resto do mundo, que são as doenças crônicas não transmissíveis, que são diabetes, hipertensão, doenças do coração, alguns tipos de câncer, obesidade. Alimentos ultraprocessados são fáceis de encontrar e estão cada vez mais baratos. Essa escalada, das doenças crônicas no país está diretamente relacionado com o consumo de alimentos ultraprocessados. No mundo inteiro, apenas 10 fabricantes são responsáveis pela maioria dos produtos que encontramos nas prateleiras dos supermercados. Só no Brasil, o setor de ultraprocessados fatura em média R$ 700 bilhões por ano. Com tanto poder concentrado, esse pequeno grupo é capaz de influenciar políticas públicas fundamentais, impactando hábitos alimentares, condições de trabalho e a forma de uso de recursos naturais em todo o planeta. I think when you find out what's going on, you almost can't sleep at night because it's so dreadful. A gente chama de Big Food e Big Soda, São as grandes corporações que produzem alimentos ultraprocessados ou refrigerantes, que estão em vários países, em todos os continentes, adotam estratégias de impedir o avanço de políticas públicas que impactam nos seus negócios globalmente. Companies based in the West are actually building economies in the North that were selling really dreadful things and in very, very unethical marketing practices. In an engineering school, when you become an engineer, you are just trained to learn about your product. So you know how the product is made, you know exactly the ingredients, you know the chain of production, you know how to market your product, but you never talked about humans. So who at the end is consuming your product? So no one cares, it's just there is no ethics. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, os alimentos estão divididos em 4 categorias: in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários, processados e os ultraprocessados. Se o alimento passou por muitos processos industriais com excesso de gordura, produtos sintetizados em laboratório, açúcar e sal, ele é um ultraprocessado. Hoje já se sabe que consumir ultraprocessado, como a gente vem consumindo no mundo inteiro, a mudança nas dietas, nos sistemas alimentares, ele é tão nocivo quanto o tabaco. Hoje em dia eu acho que é uma unanimidade, todo mundo sabe que cigarro faz mal. Na área da alimentação, a gente ainda está num estágio que a gente esteve no tabaco algumas décadas atrás de não entender aquilo ainda como um problema. The one filter cigarette that delivers flavor 20 times a pack. Winston's got that filter blend. Ah, mas é minha liberdade de escolha individual, eu faço o que eu quero. A tua liberdade de escolha individual, ela acontece dentro de um contexto, Você, a gente é muito menos livre do que a gente acha com relação ao nosso padrão de consumo numa sociedade capitalista. Uma das estratégias que eu acho mais cruéis da indústria é quando ela entra dentro do ambiente escolar. Então, se uma empresa de laticínios vai e vende o seu iogurte, vende o seu produto ali, mas por meio de uma mensagem que está no material escolar, no material didático, na fala de um professor, isso as crianças absorvem, entendem, decifram, como se fosse uma aula de matemática, uma aula de português ou qualquer outro conteúdo que está na grade curricular dela. Pepsi is doing a big program in Latin America, and they teach to kids how to dance and how to do physical activity, and then they can say move as much as you want and drink as much as you want. So it's a very incoherent message.
Você entra no ambiente, se camufla naquele ambiente, passa uma mensagem, mas é uma mensagem que atende aos seus interesses. Nestlé has something in every country of the world, Healthy Kids program. I think it's outrageous. And as an ex-teacher, I really do not want Nestlé anywhere near children in schools educating them. Sorry, this is wrong. You know, we've spent a lot of time on conflicts of interest. We helped bring in the first conflict of interest resolution at the World Health Assembly in 1996. And ever since then, there's been 8 resolutions since. And I think it's had a huge impact because people are, you know, they start to think, but they're very confused about what a conflict of interest is. But the really difficult ones are what happens when the interests of a company or a sector come into conflict with public health goals. So if we take, for example, an area like marketing, then there's a very clear evidence base that marketing to children increases demands for unhealthy products. Now, that's clearly in the interests of major food companies to continue to keep a space to advertise and promote their products to children as effectively as possible. And we can reasonably expect that anything that they suggest by way of voluntary measures is going to be weak and ineffective and tokenistic. Muitas vezes existe alguma necessidade, como por exemplo, alimentar a população infantil. É estabelecida uma política com boas ideias, só que o mercado, as empresas usam essa janela para introduzir os seus alimentos. Se você tem como objetivo alimentar a população infantil, eu tenho a solução. A solução é consumir o meu produto. E isso entra na máquina pública, entra no dia a dia da população de uma forma que ela nem percebe. Há 25 anos a população de São Paulo recebe nas escolas leite em pó industrializado. A população acaba entendendo aquilo como um direito. Eu tenho direito ao leite, mas na verdade ela tem o direito à alimentação. E a alimentação ela pode ser suprida não só com leite em pó, ela pode ser suprida com acesso a uma alimentação escolar de qualidade, a produtos da agricultura familiar, a produtos orgânicos, a uma merenda que atenda realmente à diversidade alimentar para aquelas crianças, porque não se consegue perceber o que tem que ser priorizado, a saúde, a alimentação ou a garantia de um mercado enorme. Acaba que fica muito difícil das políticas públicas, por exemplo, se voltarem para efetivamente reduzir as desigualdades sociais. Você acaba tendo um processo de geração de acúmulo de riqueza e de poder entre quem já tem o poder para acessar esses espaços de decisão e de negociação política também. E o que a gente tem visto acontecer hoje em dia, por exemplo, no âmbito das pesquisas, é que a indústria de alimentos e de bebidas ela tem também financiado estudos e tem tentado, ao máximo possível, tirar qualquer tipo de associação do consumo dos seus produtos com efeitos danosos à saúde da população. Então a gente vê isso acontecendo, por exemplo, no âmbito do consumo de bebidas açucaradas. A gente vê, por exemplo, financiamento de estudos que vão falar que o grande problema da obesidade é a falta de atividade física. Então, tirando o foco dos seus produtos e evitando que estudos que falem o contrário sejam valorizados. Esses estudos, eles chegam aos profissionais de saúde e, de alguma forma, ele é acatado pelo profissional. Mas a gente sabe que hoje a indústria, ela vem historicamente trabalhando com lobby interno, um lobby específico com os profissionais de saúde, mas também eles fazem outras ações, que são ações importantes, como, por exemplo, trabalham com lobby em cima do legislativo. We need to think about how we can better link those up with ways of understanding the challenges of health and social inequalities more broadly. So there's been a lot of interest in recent years about marrying broader interest in what's referred to as the social determinants of health with the commercial determinants of health.
grandes fabricantes de refrigerante no Brasil são fortemente beneficiados com subsídios fiscais na produção de parte dos ingredientes que eles usam nos refrigerantes. Isso acontece na Zona Franca de Manaus. Uma fábrica que compra uma matéria-prima de uma outra fábrica no Brasil, ela pode abater o imposto de industrialização, o IPI, que a sua parceira comercial pagou na produção. Acontece que quem está na Zona Franca de Manaus não paga IPI. Legalmente tem esse subsídio. Sendo assim, empresas como Coca-Cola, Ambev, vendem um produto que elas fabricam ali na Zona Franca de Manaus, que vai ser utilizado na fabricação do refrigerante, para outras empresas do seu grupo econômico, que vão terminar de fabricar o refrigerante, engarrafá-lo, distribuí-lo para ser vendido nas prateleiras. Essa outra empresa do grupo econômico, ela acaba descontando o IPI que a fábrica de Manaus não pagou. Significa dizer, no final das contas, que ela desconta um imposto que não foi pago. Ou seja, todos os brasileiros, ainda que não bebam refrigerante, ainda que não gostem de refrigerante, pagam por cada lata de refrigerante produzida no Brasil. Isso acontece por uma forte pressão política exercida por essas grandes indústrias como Coca-Cola, Ambev e outras que são beneficiadas por esses subsídios em cima dos agentes políticos, dos deputados, dos senadores, do Poder Executivo, para que esses benefícios sejam mantidos. How can you know in your country everything that the industry is doing? So the first step is that you choose 10, 15 companies in your country, the most important companies in terms of money, how much do they have. So the large one, which will almost be the same, Nestlé, Coca-Cola, Danone, it's in almost all of the countries I've been to, it's the same companies. When do they talk about research? When do they talk about their meetings with politicians? Twitter is a very good thing for that, for example. So the CEO of Coca-Cola is taking a picture with the head of your Department of Health. Y sobre todo a quienes laboran en este Centro de Innovación y Desarrollo, a quienes son parte de la familia Coca-Cola, a quienes son invitados especiales, la sociedad civil y el gobierno de la República estamos emprendiendo para que nuestra sociedad esté mejor alimentada, con mejores alimentos y más balanceados y nutritivos. Les puedo decir que el presidente de la República toma Coca-Cola todos los días. Coca-Cola Light. Aqui, pessoal, essa é a família Mars, aqui em Guararema, onde nós estamos inaugurando mais uma fábrica agora do Snickers, um chocolate delicioso. Vocês estão vendo a imagem do chocolate. And then you also look at your government. So my government has a web page for the Department of Health, or the Parliament has a web page. You map that for a period of 6 months, and at the end you have a big report, usually with 400, 500 examples for your country about what's going on. But because not everything is transparent, a lot of things are just happening, as we say, behind closed doors. Então, aquelas indústrias que são, na verdade, os fatores de risco para as doenças crônicas se colocaram no jogo como parte da solução. Então, é um pouco de você colocar o lobo para tomar conta do galinheiro, né? É óbvio que o interesse da saúde pública não vai prevalecer enquanto a gente continuar tendo a participação dessas empresas na decisão, o canal direto delas com o tomador de decisão. Um caso muito emblemático de conflito de interesse aconteceu nos debates relacionados ao acordo voluntário de redução da quantidade de sódio de alimentos ultraprocessados, que a gente viu que no momento de negociação e de decisão dos níveis de sódio, a gente vê que as metas iniciais já são metas muito fracas, porque justamente representantes das empresas de alimentos e bebidas estavam presentes nas mesas de negociação. Este era o então representante das indústrias de alimentos. Como disse o ministro, não pode fazer isto de uma maneira radical, corta agora, porque ninguém vende e ninguém vai comprar mais nada, porque
o gosto muda completamente. O Edmundo me falava que a retirada desses elementos, por exemplo, muda a crocância do alimento. E este era, na época, ministro da Saúde. Ou seja, é aquela... É o que atrai o consumidor. Foi um gasto grande de tempo, né, de servidores públicos para se reunir com essas empresas, para pensar como seria esse processo, com pouquíssima ou quase nenhuma participação da sociedade civil, sem conflitos de interesses, da academia, e que no final resultou todo esse esforço numa ação que tem pouquíssima efetividade. Então é um exemplo assim de participação, de construção de política que, obviamente, interesses comerciais estavam ali presentes e acabaram se sobrepondo aos interesses de saúde pública. Portanto, temos quase certeza, eu digo quase porque certeza absoluta, você sabe o que significa isso, né? Ninguém tem. Mas quase certeza que nós chegaremos lá. Se eu coloco no mercado, eu sou um produtor, um produto que vai gerar o aumento do consumo de açúcar além do que deve ser consumido diariamente, ou gorduras, ou sódio, nesse produto ele traz ali uma carga de impacto negativo que precisa ser valorada e estar embutida no preço desse produto. Isso a gente não faz no Brasil. Nossa defesa, uma das nossas defesas é o aumento de tributos para reduzir o consumo. Mas a gente também tem que estar alerta que o preço é um dos fatores determinantes da escolha do consumidor. Então, se a gente tem ultraprocessados cada vez mais baratos, né, que não competem de uma forma equilibrada com produtos saudáveis, isso vai impactar na escolha do consumidor. Na questão sistêmica de como a sociedade está organizada, como ela funciona, você tem atores com papéis diferentes. O papel dessas grandes empresas é gerar lucro para os seus acionistas. Você pega uma empresa de capital aberto, a principal obrigação dela é gerar lucro para o acionista. Né? Já você tem, o governo tem um papel diferente, ele tem, né, a função, o papel, o dever de zelar pelo interesse público, né, coletivo, da sociedade como um todo. Quer dizer, você tem papéis diferentes, a gente precisa entender quais são a função desses papéis e a gente precisa regular esse mercado porque ele está matando as pessoas literalmente. Poder econômico se traduz em poder político. Então, quem manda no que acontece dentro do legislativo ou dentro do executivo é quem tem maior poder para, né, mexer os pauzinhos e manipular ali as relações para que não aconteça nada que vai reduzir minimamente a minha margem de lucro. E tem uma questão interessante, que essas práticas elas são naturalizadas. A gente tem que ter mecanismos que desnaturalize essas práticas. A gente precisa ter uma mudança na percepção e no comportamento de todos nós da sociedade brasileira de tolerar cada vez menos esse tipo de situação e de tipo de prática e protestar cada vez mais quando essas situações ocorrerem. No momento da tomada de decisão em relação a qual é a política que é efetiva para a saúde, claro que a indústria que vende aquele produto que faz mal para a saúde não tem que estar naquela mesa de negociação. É preciso que haja transparência sobre esses fatos, sobre essas situações, para que a população possa conhecer e possa compreender o quão perigoso é para o nosso modelo de Estado, quão perigoso é para a República, né, esse tipo de situação acontecer. E a partir disso, é preciso que a sociedade se una contra isso, protestando, reclamando, expondo essas pessoas que adotam essa prática, seja na iniciativa privada, seja na administração pública. E, por consequência, essas pessoas precisam ser severamente punidas, fortemente punidas. I think people can change a country overnight. Just the system is broken, but there is a solution to repair it. So it's a lot of hope.